Bom dia, pessoal do YouTube. A paz do Senhor para todos. Como prometido, nós vamos estar tratando hoje a respeito do assunto suicídio, tá? Tem acontecido muitos suicídios na atualidade, muitos mesmo. Você pode vê-los através de programas, né? Você pode ver através de rádio, você pode ver em todos os lugares esse comentário de pessoas que se enforcaram, de pessoas que tiraram a sua própria vida, que cometeram esse ato tão cruel contra si mesmo. E nós vamos entender nesse vídeo o porquê que isso tem acontecido e se teria como não acontecer. Nós vamos entender, e para que nós venhamos compreender um pouco sobre esse assunto, eu quero citar Mateus, capítulo 27, versos 3 e 4, tá? Vamos entender um pouco. O versículo 3 diz assim: Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Versículo 4. Dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. Tá? Então, nesse texto, eu achei muito interessante, muito contundente, o verso 3, onde diz assim, ó, arrependido. É interessante, porque nós sabemos que Deus, o pouco que nós conhecemos, que o nosso Senhor Jesus veio nos ensinar a respeito de Deus, né? O pouco que nós conhecemos de Deus através do Espírito Santo de Deus, porque somente o Espírito pode revelar algo de alguém, né? Somente o meu Espírito pode revelar algo a respeito de mim. Ninguém sabe nada sobre mim se eu não contar, né? Então Deus foi mostrado para a humanidade através de Jesus e hoje através do Espírito Santo, né? Então quer dizer, quem é Deus? Deus é bom. A Bíblia diz que Deus é longânimo, Deus é tardio em irar-se. O próprio Jesus, dando um testemunho de Deus, disse para o jovem rico, quando ele chegou e falou: Bom mestre, ele falou: Eu não sou bom, bom só há um, Deus. E nos próximos vídeos nós vamos entender o porquê que Jesus disse que ele não era bom, e quem é bom é Deus, o Todo-Poderoso, tá? Então, a Bíblia diz que Judas cometeu um suicídio. Judas tirou a sua vida. E só quem pode dar e tirar vida é Deus. Nós sabemos muito bem disso. E para que venha ficar bem claro, a partir do momento que alguém comete o suicídio, a partir do momento que alguém comete um atentado contra a sua própria vida, essa pessoa perde o direito de salvação. Não sei se os irmãos são sabedores disso, mas elas perdem o direito de salvação. A Bíblia nos apresenta dois caminhos. O caminho largo, que é o mundo, que é as suas maravilhas, suas dádivas. E a Bíblia também nos oferece o caminho estreito. E esse caminho estreito nós enfrentamos aqui nesse mundo. Muitas coisas nós nos privamos para andar nesse caminho estreito. E eu faço uma comparação, através do Espírito Santo, que nos ensina muita coisa. Eu comparo o caminho largo com um funil. E o caminho estreito também com um funil. Porque quando você pega um funil, você vai ver que o funil tem uma parte pequena, uma entrada ou saída pequena, e tem uma entrada ou saída grande. Então, com relação ao caminho que a Bíblia nos apresenta, que é chamado de caminho largo, você pega o funil, o mundo ele está entrando pela parte larga do funil. E nessa caminhada, uma hora você vai chegar na parte estreita do funil. A parte larga é hoje aqui na Terra. Você faz o que quer, você fala o que quer, você vive como quer.
Mas quando você chegar na parte estreita do funil, isso representa o inferno. Lá você não vai ter liberdade. Lá você não vai poder fazer o que você quer. Lá você não vai poder tomar suas próprias decisões. Lá você vai viver como um escravo. Você vai ser dominado por demônios poderosos, por principados, potestades, tá? Que hoje o homem não tem nem compreensão do poder que eles têm. Isso é bem fato, é bem verdade. E para o caminho estreito, o funil hoje, ele representa aquela entrada pequena. Hoje você não pode fazer tudo o que você quer. Hoje você tem que estar em obediência a Deus. Você tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus para que você possa ir para o céu. Então hoje você está na parte fina, na parte pequena desse funil. Mas quando você chegar no céu, você vai estar na parte larga desse funil. Na entrada larga desse funil, lá no céu, você vai poder fazer tudo o que você quer. Lógico, dentro da santidade. A Bíblia diz que os anjos cantam santo, 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 santo é o Senhor. Amém? Então, a partir do momento que alguém comete suicídio, a partir do momento que alguém tira sua própria vida, o dom que foi dado por Deus, essa pessoa perde o direito da salvação. E eu achei interessante aqui, como eu falei no verso 3, que Judas estava arrependido. Mas mesmo através do arrependimento de Judas, por que Judas se suicidou? Por que os discípulos de Jesus, o exército do Senhor, vamos dizer assim, os apóstolos, por que eles não foram atrás de Judas? Judas estava arrependido. Mas por que eles não foram atrás de Judas? Por que o Espírito Santo? Por que Deus não incomodou? A palavra incomodar significa no dicionário Aurélio, não deixar acomodado. Por que Deus não incomodou esses homens, esses apóstolos, para irem até Judas? Você vai já entender. Eu vou deixar um outro versículo que diz assim, ó, João, capítulo 17, verso 9, diz assim: Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Amém? Jesus está falando que roga por eles, e não pelo mundo, pelos que Deus deu para ele. Mas eu quero entrar nesse assunto, dizendo que aqueles que Deus deu para Jesus são aquelas pessoas que tomaram a decisão de servir a Jesus, de andar com Jesus, de viver a palavra. E o mundo que Jesus disse que não roga são aquelas pessoas que não querem saber de Jesus. A Bíblia diz que Deus nos predestinou para a salvação. Quando Deus criou você, quando Deus me criou, quando Deus criou o ser humano, o projeto inicial e final de Deus era salvar. Ter você, me ter com Ele. Mas nós temos uma escolha. Nós podemos escolher entre o caminho largo e podemos escolher entre o caminho estreito. E eu convido você, escolha o caminho estreito. Não queira se enveredar no caminho largo, porque esse conduz ao inferno. Então Judas foi esquecido pelos apóstolos, pelas pessoas que ele andou, pelas pessoas que ele sempre compartilhou ideias, pensamentos, sempre compartilhou o pão. Ele foi esquecido por essas pessoas porque Judas tomou uma decisão. Eu não queria que esse vídeo ficasse longo, mas ele vai ficar um pouco longo. Mas eu preciso contar aqui rapidamente um testemunho para que você venha entender. Eu estava assistindo no noticiário aqui da minha cidade e contou a história de um homem de aproximadamente 40, 45 anos de idade, onde ele estava com câncer
E quando ele foi para o hospital fazer esse tratamento, foi descoberto que ele também estava com problema no coração. Estava com um problema muito sério no coração. E aquele homem, depois de saber disso, ele pegou uma laranja, pediu uma faca para sua filha e se direcionou para o banheiro. E lá no banheiro, ele feriu uma facada sobre o seu coração e acabou falecendo. E eu fui orar a respeito disso porque o meu pai na fé, uma pessoa que me ajudou no início da minha caminhada, me contou um testemunho, não vou falar quem é, né? Vou deixar aqui privado o seu nome, a sua pessoa. Mas ele me contou um testemunho onde ele passou por uma luta muito grande. E um certo dia ele estava dentro de um ônibus. E ele pegou uma faquinha de serra, pôs a sua mão por debaixo da sua blusa e desferiu uma facada sobre o seu coração, devido a algo que ele estava enfrentando. E quando aconteceu isso, um passageiro do ônibus, percebendo, correu e segurou a sua mão para que ele não viesse dar uma segunda facada. Então esse homem recebeu o livramento, levaram ele para o hospital e lá o médico disse: olha, você foi livre da morte por um milagre, porque essa faca ela atingiu uma costela, ela atingiu um osso do seu tórax e desviou do coração. Se não pegasse nesse osso, iria acertar no seu coração. Através de ter tocado no osso, ter esvalado no osso, não atingiu seu coração. Então, o que eu entendo com isso? Dentro de oração, preço que eu paguei com Deus, fui procurar entender por que um morreu e o outro não. Decisão, escolha. O primeiro se enveredou pelo caminho das trevas. Ele escolheu tirar sua própria vida. Ele escolheu cometer o suicídio. E Deus sabia que, ainda que Deus viesse dar o livramento naquele momento, depois ele poderia cometer até algo pior. Então Deus não enviou um anjo, Deus não enviou um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem do Senhor. Deus permitiu que a sua vida fosse ceifada, que ele cometesse suicídio. E o segundo não. Ele passou por uma situação complicada, uma situação muito dura, muito difícil, mas ele não queria cometer o suicídio. Foi um ato de desespero. E quando é um ato de desespero, Deus sempre entra em ação. Deus sempre envia a sua provisão. Então Judas, a Bíblia diz que ele estava arrependido. Por quê? Porque traiu o sangue inocente. Judas achava que Jesus ia mostrar o seu verdadeiro poder, que Jesus iria se rebelar, resistir à sua morte. E quando ele viu que não aconteceu aquilo, Judas tirou sua vida. E ainda que Deus viesse dar o livramento, as pessoas, quando tomam uma atitude de se enveredar pelo caminho das trevas, não tem mais jeito, uma hora ou outra iriam cometer o mesmo ato e tirar a sua vida. Tá? Então, a revelação que eu tenho para passar nesse vídeo é essa. Você pode escolher entre o caminho largo e o caminho estreito. E saiba de uma coisa, você tem um parente, é triste falar isso, mas você tem um amigo que tirou sua vida, saiba de uma coisa, ele não foi para o céu, tá? Então, portanto, cuide de quem está do seu lado, cuide do seu espírito, vigie para que você não venha ser tentado pelo mal e venha se desviar de uma vez por todas dos caminhos do Senhor. Amém? No próximo vídeo você vai entender um pouco mais do que eu falei aqui. Você vai entender muitas coisas que o Senhor tem me entregado, que você vai perceber que somente através de entrega, somente através de perseverança, de busca, é que nós podemos alcançar as grandezas de Deus. Amém? Até o próximo vídeo. Não vou citar agora qual será o tema,
vai ser um tema surpresa. E nós vamos voltar a falar sobre esse assunto do suicídio mais adiante, tá? Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor, que hoje todos tenham um dia abençoado, um dia super abençoado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Fiquem na paz do Senhor. Tchau.